Meu nome é Camila Andrade. Tenho 34 anos. Há 3 dias, meus próprios pais olharam nos meus olhos e disseram uma frase que eu nunca imaginei ouvir. Você não faz mais parte desta família. Eu estava parada na sala da casa onde cresci, segurando uma pasta cheia de documentos, que poderia salvar todos eles de uma dívida enorme. Em menos de 5 minutos, fui expulsa como se fosse uma estranha. 3 dias depois, meu telefone tocou. Era a minha mãe. Ela estava chorando. O casamento da minha irmã estava desmoronando. E de repente, eu era a única pessoa capaz de impedir aquilo. Antes de contar o que aconteceu, deixe seu like e se inscreva no canal se gosta de histórias emocionantes como esta. E escreva nos comentários de qual cidade do Brasil você está assistindo. Eu adoro ler cada mensagem. Agora, preciso voltar alguns meses. Tudo começou em Curitiba, numa noite fria de julho. Eu trabalhava como gerente financeira em uma empresa de tecnologia e morava sozinha havia quase 8 anos. Minha irmã mais nova, Larissa, tinha 27 anos e sempre foi o orgulho dos meus pais. Quando ela anunciou que iria se casar com Eduardo, toda a família comemorou como se fosse o evento mais importante das nossas vidas. Minha mãe me ligou naquela mesma noite. Camila, sua irmã merece o casamento dos sonhos. Sorri do outro lado da linha. Claro que merece. Ela fez uma pequena pausa antes de continuar. Sabemos que você é a única da família com estabilidade financeira. Talvez precise nos ajudar com algumas despesas. Aquela frase parecia inocente, mas eu conhecia esse tom de voz. Nos últimos 10 anos, sempre que havia um problema, meu telefone tocava. Eu já tinha pago parte da faculdade da Larissa, ajudado meu pai quando a oficina quase faliu e quitado diversas contas, que nunca mais foram mencionadas. Mesmo assim, respondi sem pensar muito. O que vocês precisarem, podem contar comigo. Naquele momento, eu acreditava que estava fortalecendo minha família. Eu ainda não sabia que cada favor seria usado contra mim e que o casamento da minha própria irmã seria o palco da maior humilhação da minha vida. Voltei para São Paulo no voo da manhã, mas minha cabeça continuou presa naquela frase. Você não faz parte dessa família. Durante todo o caminho, tentei encontrar uma justificativa. Talvez meus pais estivessem nervosos. Talvez fosse apenas um mal-entendido. Mas no fundo, eu sabia que aquela não era a primeira vez que eles me apagavam da própria história. Na segunda-feira, abri o Instagram. As fotos do casamento estavam por toda parte. Minha irmã, Camila, sorrindo ao lado do marido. Meus pais abraçados aos convidados. A legenda dizia: nossa família completa vivendo o dia mais feliz das nossas vidas. Olhei cada foto. Nenhuma mostrava que eu existia. Fechei o aplicativo sem comentar. Na terça-feira, voltei ao trabalho, tentando esquecer tudo. Às 10h20 da manhã, meu celular tocou. Mãe, respirei fundo antes de atender. Helena, graças a Deus você atendeu. Precisamos conversar. Era a primeira vez, em dias que ela parecia gentil. O que aconteceu? Do outro lado da linha houve choro. O casamento da Camila está acabando. Fiquei em silêncio. Como assim? O Marcelo descobriu uma coisa e disse que se você não nos ajudar, ele vai pedir o divórcio. Meu coração acelerou. O que eu tenho a ver com isso? Minha mãe respirou fundo. Ele descobriu que mentimos para a família dele. Não respondi. Eles acreditavam que tínhamos apenas uma filha. Agora descobriram que escondemos você durante anos e que expulsamos você do casamento. Fechei os olhos. Então era isso. A mentira finalmente tinha desmoronado. Helena, por favor, você precisa conversar com o Marcelo. Eu? Ele disse que só acredita em você. A mesma mulher que 3 dias antes disse que eu não fazia parte da família. Agora dizia que eu era a única pessoa capaz de salvá-la. Antes que eu respondesse, ouvi outra voz ao fundo. Era a Camila. Ela chorava desesperadamente. Helena, por favor, se você não fizer alguma coisa, meu casamento acabou antes mesmo da lua de mel. Segurei o telefone por alguns segundos. Durante 34 anos, fui a filha que resolvia todos os problemas. Mas pela primeira vez, eu não sabia se ainda queria salvar pessoas que nunca fizeram questão de me salvar. Naquela noite, quase não consegui dormir. As palavras da Camila não saíam da minha cabeça. Meu casamento acabou antes mesmo da lua de mel. Na manhã seguinte, ela apareceu na porta do meu apartamento em São Paulo. Estava sem maquiagem, usando a mesma aliança que havia colocado apenas 4 dias antes. Assim que me viu, começou a chorar. Helena, eu errei. Cruzei os braços. Você sabia que eles iam me expulsar? Ela abaixou a cabeça. Depois de alguns segundos, respondeu quase sussurrando. Sabia. Aquela única palavra doeu mais do que tudo o que minha mãe havia dito. Então você deixou acontecer? A mamãe disse que seria mais fácil, que a família do Marcelo nunca aceitaria saber que existia outra filha afastada. Ela prometeu que depois explicaria tudo. Sorri, mas era um sorriso vazio. Explicar depois que me humilharam na frente de todo mundo? Camila não conseguiu responder. Então estendeu o celular para mim. Era uma mensagem do Marcelo. Se sua irmã confirmar que tudo isso foi uma mentira da família, eu ainda penso em continuar este casamento. Mas preciso ouvir a verdade dela. Li aquela mensagem 2 vezes. Pela primeira vez, alguém queria ouvir a minha versão. Não a versão dos meus pais. Nem a da Camila. A minha. Olhei para minha irmã. Ela segurou minha mão pela primeira vez em muitos anos. Por favor, eu sei que não mereço, mas me ajuda. Respirei fundo. Durante anos, eu sempre dizia sim para manter a paz. Mas aquela decisão mudaria a vida de todos nós. Peguei meu celular. Abri a conversa com Marcelo. Meus dedos ficaram parados sobre o teclado. Porque qualquer palavra que eu escrevesse naquele momento poderia salvar aquele casamento. Ou revelar uma verdade que ninguém mais conseguiria esconder. Fiquei olhando para a tela por alguns segundos. Depois escrevi apenas uma frase para o Marcelo. Se você quiser ouvir a verdade, podemos conversar hoje. Ele respondeu em menos de 2 minutos. Nos encontramos naquela
mesma tarde, em uma cafeteria no bairro Vila Mariana. Quando cheguei, ele já estava sentado. Parecia cansado. Assim que me sentei, ele respirou fundo. Helena, só quero uma resposta. Sua família mentiu pra mim? Olhei nos olhos dele. Pela primeira vez, eu não precisava proteger ninguém. Sim, contei tudo. Como meus pais sempre me escondiam quando era conveniente. Como paguei inúmeras contas da família durante anos. Como fui expulsa do casamento depois de ouvir que não fazia parte daquela família. Marcelo não disse uma única palavra enquanto eu falava. Quando terminei, ele passou a mão no rosto. Então, você foi a única pessoa que nunca mentiu para mim. Assenti. Ele agradeceu pela honestidade e foi embora. Naquela noite, meu telefone começou a tocar sem parar. Minha mãe, meu pai, Camila. Ninguém atendeu quando eu precisei deles. Agora todos queriam que eu atendesse. No dia seguinte, meu pai apareceu sozinho na porta do meu apartamento. Era a primeira vez em anos que vinha me procurar. Seus olhos estavam vermelhos. Helena, eu falei com você. Ficamos em silêncio por alguns instantes. Depois ele continuou. Passei anos escolhendo o caminho mais fácil e perdi minha filha por causa disso. Era a primeira desculpa verdadeira que eu ouvia naquela família. Minha mãe nunca pediu perdão. Continuou dizendo que fez tudo para proteger a imagem da família. Mas aquela imagem já havia desaparecido. Algumas semanas depois, Camila me ligou. Ela contou que Marcelo decidiu continuar o casamento. Não porque esqueceu o que aconteceu, mas porque finalmente toda a verdade havia sido colocada sobre a mesa. Hoje ainda mantenho distância dos meus pais. Perdoar não significa aceitar ser machucada outra vez. Aprendi que família não é quem compartilha o mesmo sobrenome. Família é quem faz você se sentir pertencente. Naquele dia, quando meus pais disseram que eu não fazia parte da família, pensei que tinha perdido tudo. Mas na verdade, foi naquele momento que encontrei algo muito mais valioso. Encontrei o respeito por mim mesma. E depois disso, nunca mais permiti que ninguém decidisse o meu lugar na própria história.